Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em função de suas inumeráveis contribuições à alta cultura do Brasil, virou um instituto. Ó, já que tem um monte de patrocinador, Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, né, um centro de debates, um centro cultural importantíssimo, né, um prédio instalado, já mal foi fundado, já tem um prédio de 3 andares, próximo ao Parque de Ibirapuera, São Paulo, com um auditório de 200 lugares de estacionamento. Deve ser estacionamento de mula. Né? As conferências são dadas no estacionamento. Tá certo? Né? Então, você imagina, essa semana, o seu Paulo Rabelo de Castro, que anos atrás me foi apresentado num Fórum da Liberdade como uma das grandes esperanças do pensamento liberal conservador do Brasil, tão logo Dona Dilma foi eleita, publicou um negócio que é de uma puxação de saco abjeta, nojenta. Ô Paulo Rabelo de Castro, se eu ver você na rua, vou cuspir no seu olho. Não vou bater em você, não. Não vou fazer nada quando você, mas uma cuspidinha, porra. Será que você merece uma cuspida? Eu vou pensar um pouco. Mas o homem puxa o saco e diz assim, não puxa o saco só da Dilma, puxa o do Lula também. Diz que o Lula foi um gigante. O Brasil está maravilhoso. Olha, na mesma semana, o Paulo Rabelo de Castro, na mesma semana saiu o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, no Brasil está em 73º lugar. Né? Se você for ver, a maior universidade brasileira, aquela que é a mais badalada, que é a USP, está em 210º lugar no índice das melhores universidades do mundo, das quais 10 estão nos Estados Unidos. As 10 primeiras estão nos Estados Unidos. Isso foi uma conta que não foi feita por americano, foi feita lá em Londres. E os ingleses tiveram a honradez de não botar uma universidade inglesa sequer. As 10 primeiras são americanas. E vai baixando, baixando, baixando. Lá embaixo, depois de universidades da Zâmbia, da Serra Leoa, etc., etc., vem a magnífica USP. Né? Os nossos alunos continuam tirando os últimos lugares nos testes internacionais. Sempre, 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 sempre. Né? Em matéria de liberdade econômica, você procura o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, você vai ver que o Brasil também está lá embaixo. Então, qual é a grande obra do Lula? E, ademais, continua 50 mil homicídios por ano. Então, é o país mais burro, mais assassino, com baixo desenvolvimento humano, sem uma universidade que presta, a educação totalmente destruída, a alta cultura desaparecida. Isso é obra do Lula. E brasileiro sendo assassinado a granel na rua. Tá certo? Enquanto o pessoal fica preocupado com 195 gays. Né? Os outros 49 mil e tantos brasileiros não interessa. Eu não vejo um debate sobre isso. Eu vejo os caras falando abstratamente em segurança. Eu digo, mas espera aí. Ninguém está dizendo que está havendo uma matança, que isso aí corresponde a 2 guerras do Iraque por ano. Não tem nada que se compare a isso no mundo. Não tem, e é uma coisa contínua, é todo ano a mesma coisa. Quer dizer, a matança de brasileiro, o genocídio de brasileiro já virou uma coisa normal. Você não vê um debate, você não vê uma preocupação séria durante as campanhas eleitorais. Você não vê ninguém protestando contra isso. Tá certo? Embora a gente saiba que muitos desses homicídios estão ligados ao narcotráfico, o narcotráfico no Brasil já é dominado pela Farc, enquanto o governo fica de namorico com a Farc. Eu digo, o governo não age contra essa matança precisamente por causa disso, porque tem rabo preso com as Farc. Também não vê ninguém discutindo isso aí. Então, isso quer dizer o seguinte, que o mero sentimento humano de piedade, de amor ao próximo, desapareceu do Brasil. O Brasil só pensa em dinheiro. E o seu Paulo Rabelo de Castro e outros, o método de ciência política deles para analisar a situação é o seguinte: eles leem as cotações da Bolsa de Valores, ver se eles estão ganhando dinheiro. Se eles estão ganhando dinheiro, eles dizem que está tudo uma maravilha e que o presidente é um gigante. O resto pode matar brasileiro, pode destruir a alta cultura, pode destruir a educação primária e secundária, tá certo? Pode nosso índice de desenvolvimento humano empurrá-lo. Ele acha que tudo é maravilhoso. Quer dizer, como é possível a pessoa que só olha a coisa daquele ângulo, não é econômico, financeiro, estrito, e julga as coisas. Paulo Rabelo de Castro, você como analista político, você é um merda. Você é primário, você é um amador, você não sabe nada.
O que você sabe é só ver se você e seus amigos estão ganhando dinheiro e daí dizer que está tudo maravilhoso. Como é que se pode julgar uma administração só por resultado financeiro? Meu Deus do céu, isso é de uma mesquinharia, de uma estupidez. Quer dizer, o país não consiste de pessoas. Né? O país consiste de uma conta bancária. E mesmo numa empresa, meu filho, você julga uma empresa, vamos falar, você tem uma empresa. Certamente você tem uma. Você julga a sua empresa só pelo lucro dela? Né? E o bem-estar dos funcionários, as relações humanas, né? A honradez da sua empresa, o ambiente de segurança da sua empresa, nada disso conta. Nada disso tem importância. Então você, para julgar um país inteiro, você pega, faz suas miseráveis continhas e chama de gigante o homem que simplesmente, cujo único mérito foi o de não ter bloqueado a política econômica dos seus antecessores. Porque o mérito da recuperação econômica brasileira é inteiramente de duas pessoas. Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. E depois a equipe que veio, continua com o Pedro Malan e outros. Foram esses caras que fizeram. O Lula simplesmente, vamos dizer, é louco, mas não rasga dinheiro. Deixou os caras continuar trabalhando. Por que ele deixou os caras continuar trabalhando? Porque ele tinha outras urgências. A grande urgência era criar o que ele chamou Partido Estado, quer dizer, engolir o Estado, fazer do Estado um órgão do PT, inclusive para ser usado em propaganda eleitoral, porque eu lhes digo, esta eleição da dona Dilma, ela não vale nada, porque o Estado foi maciçamente usado como órgão de propaganda, como nunca foi antes neste país. Esta eleição não vale, eu não reconheço essa dona como presidente, nunca vou reconhecê-la como presidente, e se esta coisa toda não for investigada, então aí o Brasil foi para as cucuias mesmo, perdeu toda a vergonha e tem no seu Paulo Rabelo de Castro um excelente representante. Agora, o artigo do Paulo Rabelo ainda sai no Instituto Milênio, que foi feito para, né, defender as ideias liberais e conservadoras. Quer dizer, enquanto o Instituto estava puxando o saco do Obama, né, vamos dizer, é errado, é nojento, mas pode dizer, bom, o Obama está no exterior, não é muito importante e tal, mas passar a puxar o saco de Dilma e Lula, hã? Ora, vocês foram criados exatamente para isto. Vocês, pô, são uma oposição fingida. Vocês estão tudo vendidos. Vocês estão essa bando de puxa-saco. É uma coisa realmente nojenta, sabe? Não sei por que a gente tem paciência até de falar dessas pessoas. Né? E essa turma toda lá que está... Eles patrocinaram um instituto para o Lula, um instituto de debates. Um homem que diz que não leu um livro. Hã? O que só fala besteira, você abre a boca do cara só sai merda, porra. Vocês não têm vergonha, não, de se rebaixar a esse ponto? Ademais, é uma personalidade mesquinha, feita só de vaidade, um jeito oco. Oco, e mais ainda, é de uma vaidade psicótica. O homem se compara a Jesus Cristo. Com superioridade, ele diz que ele sofreu mais do que Jesus Cristo. Sofreu por quê? Porque 2 ou 3 pessoas não gostaram da administração dele. Ai, que sofrimento, que coisa horrorosa. Né?